Bom, então, como sempre, tentando ser breve, tentando ser justo, tentando ser prático, tentando ser inteligente. Então, a questão é que faltam poucos dias para a posse do nosso novo presidente, senhor Jair Bolsonaro. E é claro que se pode considerar esse fato uma, uma parte da vitória, né? Ou uma parte do despertar das consciências, finalmente, aqui no Brasil, a respeito da situação política, né? Situação cultural, situação espiritual, né? O estado, né? Que se encontra a coisa. Eu acho que, pelo menos para nós, estudantes mais sérios, é um momento de reconhecer uma mudança significativa, mas também é um momento de reconhecer que o processo é tenso, de qualquer maneira. Em vista do, né, tendo em vista o histórico do governo PT, né, o histórico que o governo PT deixou, né, o rastro, né, a marca que ele deixou, que é quase indelével, né, e remontando ainda um pouco no tempo com o governo Fernando Henrique também, diante de todos os estudos importantes que foram, né, realizados a respeito disso, sobretudo os estudos do professor Olavo de Carvalho, que são a verdadeira alavanca, né, que acionou todo o mecanismo aí cultural, institucional, no sentido de acordar, né, a maior parte do povo para a situação, o estado de coisas aqui no Brasil. Ainda assim, é, eu acredito que não é um motivo para as pessoas estarem soltando foguete e comemorando a coisa como se fosse assim um vestibular, né? Tipo, passei no vestibular, estão aqui me jogando na lama, me divertindo, né? Como se fosse aqui no Brasil, né? O cara passa no vestibular e pensa que é uma troça assim, uma vitória assim extraordinária para ele, quando em outros países é a coisa mais óbvia do mundo, né? A pessoa ingressar numa universidade vamos dizer assim, é o mínimo que a pessoa tem que fazer para se tornar, vamos dizer, uma pessoa intelectualmente bem formada, né, para tornar-se mais amadurecido em diversos sentidos, né, para a formação do espírito, enfim. Né, é parte do processo de crescimento, de amadurecimento e de busca do conhecimento. Mas aqui no Brasil se torna motivo de comemoração, de festinha, de cerveja, de trote e cuja finalidade última é só conseguir um emprego, ganhar bem e, vamos dizer assim, continuar na mesma perspectiva de diversão, de cerveja, de putaria. Né? A finalidade da grande parte das pessoas, sobretudo aqui no Brasil, me parece, né, seguindo ali a intuição do professor Olavo, é assim, é o trabalhar menos, ganhar mais e se divertir o máximo de tempo possível, né? As pessoas deveriam estar mais interessadas naquilo que, né, como diria São Paulo Apóstolo, né? Amais o que devias odiar e odiais o que deverias amar, né? Ou seja, não respeitam a proporção das coisas, né? Não sabem, uma grande parte das pessoas aqui no Brasil não sabe hierarquizar as coisas nos seus devidos lugares. Mas enfim, então não é motivo muito para comemoração, mas é motivo para estar alerta, né? Todo mundo, todas as pessoas que acreditam que o novo presidente Jair Bolsonaro vai realizar, vai conseguir proporcionar uma diferença significativa e positiva para o Brasil, essas pessoas têm que já colaborar em si, no seu entorno, na sua esfera de convivência. Né? E é claro que a posse do Jair Bolsonaro, por mais, vamos dizer assim, por mais solene que seja, ainda assim vai ser tensa, todos sabemos. Três representantes do PT declararam recentemente, acho que há 2 dias, se não me engano, que o PT não vai participar da posse do presidente. Então a gente já sabe que isso não. Eu sei que pode parecer loucura, mas também, procurando seguir o raciocínio do professor Olavo, isso pode constituir né, é, alguma estratégia. Vamos dizer assim, o professor Olavo sempre explica que os esquerdistas, né, a esquerda em geral, não dá ponto sem nó. Então, se eles estiverem ausentes,
qualquer situação de risco, qualquer possível evento que atente contra a vida do presidente novamente, né, não venha cair na conta deles, por exemplo. E acontece em muitos lugares, né? Vamos dizer, estrategistas de esquerda armando ciladas para os seus oponentes, mas conseguindo manter-se aparentemente ausentes das situações. Veja o que aconteceu com Trotsky, né? Você tem até o livro, né? Dossiê Trotsky. Então, é claro que vai ser tensa essa posse, é claro que a partir do momento em que o Jair Bolsonaro assumir o poder executivo efetivamente e começar a sancionar seus atos, né, a coisa vai ficar mais tensa. Então, por mais patéticos que possam ser a maior parte dos representantes esquerdistas aqui no Brasil, seja o Guilherme Boulos, seja o João Pedro Stedley, né, seja o próprio Lula, Gleisi Hoffmann, Lindbergh, a gente sabe que, de qualquer maneira, eles conseguem ainda mover uma parcela razoável da população e, né, muita gente, por mais imbecil, estúpido que seja o João Pedro Stedley, né, o movimento Sem Terra, o MST, segue, né, vamos dizer assim, promovendo manifestações violentas, promovendo o seu terrorismo, o MTST também, né, vamos dizer assim, o, devido aos crimes de que o pessoal de esquerda é responsável aqui no Brasil, seja no PT, seja no PCdoB, seja no PSOL, enfim, eles estão, vamos dizer assim, aqueles representantes que ainda não estão presos estão marginalizados por força da lei, né? Mas isso não quer dizer que não possam agir, por mais patéticos que sejam, não quer dizer que não possam agir e provocar algum estrago, né? Podem não conseguir conquistar mais nada aqui no Brasil, mas podem atrapalhar bastante, né? E isso também pode custar a vida. Então todo mundo tem que estar atento. As pessoas têm que buscar se informar, têm que buscar tornar-se mais inteligentes para saber avaliar a situação. Quanto mais inteligente se fica, mais se pode até não prever, mas de certa forma intuir determinadas possibilidades de ação e se precaver contra elas, de forma inteligente, é claro. Então, a situação é assim. Ontem eu vi lá, estava assistindo o Pingo nos Is, eu vejo lá o pessoal, claro, são profissionais trabalhando ali, que eu admiro muito, mas o pessoal tende, diante do fato de que a esquerda está em baixa aqui no Brasil no momento, né, o Lula está preso e outros representantes já estão sendo rastreados pela Lava Jato, outros representantes da esquerda, o pessoal ainda me parece agir de maneira um tanto, né, pretensiosa, vamos dizer assim, é, o, os repórteres mais à direita, né, os jornalistas mais à direita, que estão aí apoiando o presidente Jair Bolsonaro, estão tratando de uma maneira um pouco, estão subestimando o inimigo, né? Estão, vamos dizer assim, fazendo piadas quando a coisa é séria. Quando apareceu lá aquele estúpido dizendo que a pessoa que é contra o indulto de Natal não pode ter muita inteligência, né? Quer dizer assim, uma coisa dessa é uma coisa estúpida, realmente, se dizer. Mas não quer dizer que não tenha muita gente que não acredite nisso. É como aquela frase que o professor Olavo citou de um grande pensador francês, que é o Bossuet, que dizia que um bobo tem sempre outro mais bobo que o segue, né? Então muita gente cai nessa, né? Muita gente acredita ainda que bandido é vítima da sociedade, mas não é. É a sociedade que é vítima dos bandidos, né? Mas enfim, então a questão é não subestimar muito o inimigo, não fazer muita piada, porque sempre pode, né, haver algum. Assim como tudo parecia estar se encaminhando sem nenhum risco, aparece um maluco lá e enterra uma faca no bucho do Jair Bolsonaro. Então é sempre tomar cuidado. É claro que na posse do presidente a segurança será hiper reforçada, o que não quer dizer que não, mas isso não diminui a possibilidade, muito a possibilidade de um novo atentado, entendeu? Então a coisa é tensa ainda, né? Então é todo mundo ficar atento, é todo mundo ficar também, as pessoas conseguirem se interessar pela verdade. Não é assim, votei no Jair Bolsonaro, ele venceu, pronto, né? Tipo assim, tudo vai ser resolvido num passe de mágica, né? Quando não é, né? Mas muita gente acredita nisso. Ou então as pessoas começam já
dado a vitória do Jair Bolsonaro, muita gente já considera que automaticamente as coisas vão melhorar, né, que não precisa mais haver nenhum esforço, nenhum interesse, né, por parte de cada um, mesmo aquele interesse íntimo. Né? A gente tem que saber se interessar pela realidade. Né? A realidade é irredutível à nossa imaginação. Né? É, seja nas religiões, seja por meio da ciência, seja por meio da literatura, sempre há um meio, um fio condutor que nos mantém ligados, atentos, antenados à realidade. Né? Você lê a Bíblia, você lê um romance clássico, você lê um livro de ciência, você lê um livro de história, você lê um livro de psicologia, enfim, você permanece um pouco mais sintonizado com a realidade, se você realmente está disposto a aprender, né? Se você realmente lê, estuda com interesse. Né? E a gente percebe que a realidade é muito mais dinâmica e muitas vezes perigosa do que nós imaginamos. Né? Então é claro que a, por mais então, por mais gloriosa que seja, né, e por mais comemorativa que possa ser a posse, ainda assim a situação é tensa. Então cabe a todo mundo que tem o interesse em melhorar a situação, né, do país, né, permanecer atento às coisas, permanecer atento às notícias, permanecer atento ao seu entorno, para ver como, vamos dizer assim, os oponentes do novo presidente se comportam diante da situação. Cabe lembrar aqui, dado que o PT já quer anunciar uma ausência, né, de cena, cabe lembrar aqui, não sei se é válido ou não, mas a questão que o próprio Eugênio Rosenstock, grande filósofo da linguagem, disse que silêncio é guerra, né? Mas o conflito é a busca pela paz. Né? Então é mais ou menos isso. Então, sobre os jornalistas, eu gostaria apenas de dar essa dica aqui que está no Confúcio, que diz mais ou menos assim: atacar uma questão pelo lado errado nada mais pode senão causar danos. Né? Isso cabe a todo mundo, até, e inclusive a mim, obviamente.